Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todo mundo tranquilo, com muita saúde, com muita proteção. Antes de mais nada, desejo a todos um ano tranquilo, né? Um ano de paz, que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer em 2020. E desejo saúde, né? Um 2021 assim cheio de saúde para todos. Eu nem vou dar bom dia, nem vou dar boa noite. Vocês podem perceber pelo reflexo do meu óculos aqui na telinha que eu estou gravando essa aula durante a noite, né? Mais tranquilo, para a gente dar encerramento à nossa disciplina de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de ciências naturais para o curso de vocês. Espero que tenham sido momentos de aprendizado, né? A gente vai concluir mais uma vez com uma atividade também avaliativa. Qual é o intuito de se colocar essa atividade avaliativa no final de todas as aulas? E avaliando vocês gradativamente, né? Porque aí eu posso ver como é que está o desenvolvimento e também já vai somar a nota de vocês. Quando eu for fazer a prova de vocês, a atividade avaliativa do final da disciplina, eu não vou colocar uma prova muito extensa, justamente porque eu estou fazendo isso gradualmente depois de cada aula, né? Então a gente hoje vai ter duas aulinhas, a quinta e a sexta aula referente à nossa disciplina. Vamos lá. Ensino de ciências e a ideia da cidadania. Por que, que eu vou trazer essa pauta em relação à ideia de cidadania? Porque muitas vezes a gente vai estar sempre levando o conhecimento para a prática, né? E quando a gente fala disso, a gente fala sobre conhecimento, a gente fala sobre discernimento, sobre a percepção do que é certo, do que é errado, em escolher, em rever os conceitos. E aqui, quando a gente for falar sobre o ensino de ciências, essa ideia, a gente vai perceber que existem vários segmentos que a gente pode fazer essa análise. A organização do ensino de ciências tem sofrido nos últimos anos inúmeras propostas de transformação. Em geral, as mudanças apresentadas têm o objetivo de melhorar as condições da formação do espírito científico dos alunos, em vista das circunstâncias históricos culturais da sociedade. As alterações tentam situar a ciência e o seu ensino no tempo e no espaço. Por que no tempo e no espaço? Porque nós temos segmentos que vão se modificando de acordo com as necessidades da sociedade, da comunidade que participam desse processo de ensino-aprendizagem, enfatizando em cada momento um aspecto considerado mais relevante na forma de um homem entender e agir cientificamente no mundo. A gente vai observar que em alguns momentos vai se contrapondo o que é científico e o que é de conhecimento geral. O que as pessoas levam em consideração por se conhecer há mais tempo, porque se é observado durante a evolução e aquilo que é comprovado cientificamente. Em muitos momentos eu vou chamar a atenção para o momento que a gente está vivendo agora, que é a questão da descoberta de uma vacina que seja completamente eficiente no combate da Covid, né, que é um momento que a gente está vivenciando tão diferente e que precisa realmente a gente olhar para a ciência com um olhar mais caridoso, mais humano, de perceber o quanto ele é importante, né, porque até agora a gente não conseguiu aquele remédio caseiro, né, que a gente fica, mas tem a garganta inflamada, uma inflamação no corpo, a avó da gente, a mãe da gente tem sempre uma receita, a gente já tem essa receita do que tomar, né? No caso da Covid, a gente não tem. Tem algumas medicações que são testadas, mas não tem algo que a gente diga assim, olha, isso aqui é 100% eficaz. E aí a gente está nessa correria em busca de uma vacina. E agora a gente tem boas notícias em relação a isso aqui no Brasil. Então, de vez em quando eu vou fazer alguma ligaçãozinha em relação ao conhecimento científico em busca de um conforto de vida melhor para nós. O ensino de ciências e a ideia de cidadania. Como era o ensino de ciências lá nos anos 60? A gente vai fazer assim um percurso histórico em relação a esse ensino. Era apresentado como neutro.
E o importante eram os aspectos lógicos da aprendizagem, e a qualidade dos cursos eram definidos pela quantidade de conteúdos definidos. Nesse caso aqui, quando a gente fala sobre essa qualidade dos cursos, definidos pela quantidade de conteúdos dados, né? Deixa eu até mudar aqui, de conteúdos dados em sala de aula. Por quê? Porque hoje a gente continua com essa ideia de quanto mais volume, melhor. Se na realidade é mais importante ter qualidade, né? Ser realmente eficiente do que ter um volume. Vamos pensar aqui numa parte prática e falar assim. Eu tenho muitas roupas, é um exemplo meu, tá, pessoal? Eu tenho muitas roupas. E muitas roupas não me cabem. As que me cabem são poucas, mas são boas. Então, do que me adianta ter um monte de roupa que não me serve? Então, não adianta eu trazer um volume enorme de conteúdo para a sala de aula quando a criança não consegue absorver nem a metade desse conteúdo. Quando as informações chegam em grande quantidade, ela não tem o tempo hábil de absorver o conhecimento necessário. Então, lá nos anos 60, era melhor que eu trouxesse muito conteúdo, apesar de não se aprender quase nada. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Nos anos seguintes, valorizou-se a participação do aluno no processo de aprendizagem do método científico, através de atividades práticas de laboratório. E aí a gente começa com a questão do laboratório, a importância de se ter um laboratório de ciências dentro das escolas. Lá nos anos 70, a crise econômica mundial e os problemas relacionados ao desenvolvimento tecnológico fizeram surgir no ensino de ciências um movimento pedagógico que ficou conhecido como Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Essa tendência no ensino ainda é muito importante até os dias de hoje, pois leva em conta a estreita relação da ciência com a tecnologia e a sociedade, aspectos que não podem ser excluídos de um ensino que visa formar cidadãos. Por quê? A evolução pede o avanço tecnológico, a informatização, os eletrônicos, os eletrodomésticos, a facilidade da vida em sociedade. A máquina de lavar roupa, uma mão na roda, aspirador de pó, máquina de lavar louça, nem todo mundo, né, eu não sou muito a favor, mas eu falo assim, da questão da evolução. Para mim, uma das melhores é a máquina de lavar roupa, ajuda bastante, muito mesmo. Então, a gente pensa assim, eu tenho a ciência trabalhando no desenvolvimento da tecnologia em prol da sociedade, para que a gente tenha benefícios, uma vida mais confortável. Aparelhos de telefone, aparelhos de TV, de som, ventilador, ar-condicionado, tudo isso vai sendo pesquisado através da ciência, do desenvolvimento de pesquisas, para se chegar a uma qualidade melhor de vida e sociedade. Nos anos 80, a atenção passou a ser dada ao processo de construção do conhecimento científico pelo aluno. E aí a gente não vem com aquelas propostas de atividades de laboratórios que já são prontas, em que eu já sei todo o processo, passo a passo, e eu mesma, sozinha, como professora, vou lá e desenvolvo e o aluno fica só olhando. Nos anos 80, o aluno começa a pôr a mão na massa, a testar, a ter um conhecimento, uma curiosidade maior sobre esses experimentos, para que eles mesmos sejam seres ativos em relação a essa evolução. Inúmeras pesquisas foram realizadas nesse campo, e o modelo de aprendizagem por mudanças conceituais de diferentes correntes construtivistas é hoje aceita pela maioria dos pesquisadores na construção do conhecimento, nos testes que eu vou fazendo no decorrer do conhecimento, do processo. Eu tenho a ideia, o aluno tem a ideia, a curiosidade, e ele mesmo põe a mão na massa e vai lá e tenta chegar a uma conclusão, a uma pesquisa. Contudo, esse modelo tem merecido críticas que apontam a necessidade de reorientar as investigações para além das preconcepções dos alunos. Ele já tem uma ideia mais ou menos pronta sobre aquele evento, né? O evento que eu falo é o objeto de pesquisa. E aí, como ele já tem essa ideia, ele vai seguir somente aquela ideia. E aqui ele está falando em redirecionar.
em reorientar esse aluno a trazer novas perspectivas para essa pesquisa. Não leve em conta que a construção de conhecimento científico tem exigências relativas a valores humanos, a construção de uma visão de ciências e suas relações com a tecnologia, e a sociedade, e ao papel dos métodos das diferentes ciências. Na atualidade, a preocupação dos que investigam novos caminhos para o ensino de ciências não está na simples superação da mera descrição de teorias, experiências científicas, nem na visão de que o conhecimento é algo que se constrói. Este último é o ponto relevante e fonte de importantes trabalhos acadêmicos, porém tem apresentado visível desgaste como campo de pesquisa. As atenções da educação estão hoje basicamente voltadas para a ideia de cidadania, não é somente a tecnologia, e para a formação de professores com novos perfis profissionais. Mestres em condições de trabalhar com uma visão interdisciplinar, e a gente vai ver essa relação em trazer conhecimentos que possam ser utilizados numa questão de juntar as disciplinas, que elas não são separadas, elas são separadas didaticamente, mas em relação ao conhecimento, elas são sempre misturadas. Sempre a gente vai encontrar informações de uma disciplina na outra, que vai levar a gente a um conhecimento mais abrangente sobre o conteúdo da ciência, própria das múltiplas formas de se conhecer e de se intervir na sociedade de hoje. Nesse sentido, as propostas mais adequadas para o ensino de ciências, com tal direcionamento, devem favorecer uma aprendizagem comprometida com as dimensões sociais, políticas e econômicas, que permeiam as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Como a gente está falando da questão da cidadania, essas três palavrinhas vão estar sempre aparecendo juntas. Trata-se, assim, de orientar o ensino de ciências para uma reflexão mais crítica acerca dos processos de produção do conhecimento científico-tecnológico e de suas implicações na sociedade e na qualidade de vida de cada cidadão. Olha aí, ó, falei de qualidade de vida, a gente vai repetir isso de vez em quando durante nessas nossas duas últimas aulas. É preciso preparar os cidadãos para que sejam capazes de participar de alguma maneira das decisões que se tomam nesse campo, já que, em geral, são disposições que mais cedo ou mais tarde terminam por afetar a vida de todos. Quando a gente fala da questão tecnológica e na busca pelo conforto, olha a evolução que nós temos. Agora, nesse momento, eu estou aqui diante de um computador, com uma internet, gravando aula para pessoas que estão num município diferente do meu. É uma questão, numa cadeira mais ou menos confortável, né? Já passei a tarde inteira aqui, entrando pela noite, ela já não está mais tão confortável. Mas tudo isso teve alguém que pesquisou, pessoas que se empenharam no desenvolvimento tecnológico. Até uma cadeira que para a gente é tão simples, ela tem todo um desenvolvimento de design, de conforto, de dobradura, se ela vai para trás, se ela não vai, principalmente as cadeiras de escritório. Então não é só o meu olhar que vou lá, sento e percebo se é confortável ou não. Passou por várias pesquisas para chegar até o produto que chega na nossa casa, que chega em nossas mãos. Essa participação deverá ter como base conhecimento científico adquirido na escola e a análise pertinente das informações recebidas sobre os avanços da ciência e da tecnologia. Beleza? Espero estar falando assim calmamente que vocês consigam entender direitinho o que eu estou falando. Aqui eu estou só vendo o reflexo do meu óculos, espero que não atrapalhe também vocês. Há um consenso de que não existe uma receita perfeita para se formar cidadãos críticos, autônomos e participativos. Por que a gente está falando de cidadãos críticos? Porque não é somente eu ter um pensamento. A ideia aqui é que eu possa compartilhar esse pensamento.
E ao longo dessa aula, a gente vai perceber que muitas vezes o não compartilhamento, alguns professores, eles se inibem na hora de expor, e eu também me vejo nessa situação, de expor algum questionamento, de falar sobre determinados assuntos, justamente porque nós temos divergências de pensamento. É saudável? É, mas depende de como esses pensamentos vão ser colocados e quais são os níveis de discernimento de cada um. Porque o meu pensamento difere de outra pessoa e ou uma terceira pessoa já difere do meu pensamento dessa segunda pessoa. E essa discussão ela pode virar algo não saudável, dependendo de como eu tenho uma recepção. Então, ser crítico é ser pensante, é pensar a respeito de algo, é saber ter sua opinião sobre algo. E a gente vai ver isso também relacionado à questão da cidadania. Os valores, o estilo, a personalidade, a maneira de encarar o mundo do professor, no momento em que atua como professor, delimita qual será a metodologia mais conveniente para atingir seus objetivos. Só um minuto. O que isso quer dizer? Esses valores, essa personalidade, interfere diretamente na forma em que ele vai expor os seus pensamentos, na forma em que ele vai conduzir esse conhecimento até chegar ao aluno. Tem professores que são mais expansivos, são mais falantes, tem uns que falam com as mãos, que é o que eu estou fazendo agora, tem uns que são mais retraídos. Então, tudo isso vai determinar como é que esse conteúdo vai chegar até o aluno. Muitas vezes o aluno não gosta de ciências. Não gosta, porque existe. A gente sabe que existe aquele aluno que vai dizer assim, mas eu não gosto de ciências, mas eu não gosto de português, mas eu não gosto de artes. O professor, com a sua personalidade, com a sua forma de se colocar em sala de aula, às vezes conquista o aluno, entende o que o professor está falando, não por gostar da disciplina, não por se identificar com ela, mas pela forma em que o professor colocou esse conteúdo para ele. Portanto, não há como estabelecer nenhum modelo para nós professores. Não tem. Até mesmo a forma que os alunos se comportam, principalmente, né? Mas a gente vai pensar o seguinte: nós temos vários alunos em sala de aula, com personalidades completamente diferentes, com criações completamente diferentes, vindo de um contexto social diferente também. Tudo isso vai interferir. Eu vou ter que mudar a minha explicação para cada um. O que ele está dizendo é que eu vou encontrar um meio, de alguma forma, eu vou conseguir chegar até esse aluno com o meu conteúdo de ciências. A esses alunos, porque a ideia é trazer o máximo possível. E aí, eu não vou sair, claro, tem as suas particularidades, né? A gente explica de uma maneira, eles entendem, outros não. A gente vai tirando as dúvidas, vai aparando as arestas, mas isso vai sendo um processo. Não tem como, não tem o que ele está dizendo, o que eu estou falando aqui, é que não há uma receita pronta. Não há como estabelecer nenhum modelo para nós, essa receita perfeita de como ministrar essas aulas. A gente vai com a estrutura que a gente encontra, com o material que a gente tem, com a disponibilidade que a gente tem, tentando fazer o melhor. Mas apenas fazer uma reflexão sobre a noção do espírito crítico dentro da área do ensino de ciências e exemplificar como esse objetivo pode ser alcançado. Pontos que podem dificultar a realização de tais objetivos, de se chegar até esse aluno, de se trazer a ideia de cidadania, de se trazer a ideia de compartilhamento em sociedade. Ao estabelecer uma perspectiva mais interdisciplinar, que é justamente juntar as informações de um conhecimento mais amplo, porque eu tenho áreas diferentes de enfoque. Há português, há matemática, há ciências, há geografia. Mas eu vou trazer esse conhecimento, tentar trazer para o dia a dia de uma forma mais misturada, mais imbricada. A gente vai citar muito essa palavra de ensino híbrido, tá? Imbricados, todos misturados, todos juntos, né? Uma organização que vai misturar
a forma como a gente vai dar aula. Então, ao estabelecer uma perspectiva mais interdisciplinar para o ensino de ciências, 3 pontos parecem dificultar a realização desses objetivos. Primeiro, qual é o primeiro ponto? Refere-se à forma tradicional como a escola e alguns elementos que compõem os currículos estão organizados. A referência está ligada às divisões das áreas de conhecimentos em disciplinas estanques. Estanques como? Separadas, paradas, que não têm nenhum tipo de movimento. Aprendo e não tenho aplicabilidade, ou esse conhecimento é parado e ele não tem evolução. Se fosse assim, nós não teríamos várias edições de livros. Claro, parêntese para minha fala. Algumas vezes muda-se uma figurinha no livro, uma imagem no livro, e não tem um conhecimento diferenciado, só para que a gente não compre aquele mesmo livro. Eu não posso utilizar um livro que a gente já tem. Mas, se a gente for olhar, pesquisar, gramáticas ou livros de ciências em que algumas teorias antes eram de um jeito e agora já é de outra forma, porque há estudos. Há estudos, há pesquisas, e essas pesquisas trazem novas informações, novos conhecimentos, por isso, novos materiais. Então, elas não são estanques. Aí traz os exemplos aqui de quais são essas matérias, né? Essas disciplinas estanques: física, química, biologia, matemática, história, não mostrando aos alunos que esses conhecimentos se relacionam entre si, que eu possa trazer informações para juntar nesse conhecimento e ter uma evolução melhor. E mais, como eles podem afetar suas vidas. Um conhecimento em que eu não encontro uma aplicabilidade. Que aí, mais uma vez, a gente volta para aquela questão de dizer assim, o aluno se pergunta, para que eu estou aprendendo isso? Tornando, assim, difícil uma discussão abrangente e produtiva sobre a ciência. Se ele não encontra uma aplicabilidade, se ele não encontra algo que seja interessante para o conhecimento dele, ele realmente não vai se interessar em participar daquela discussão. Certo? Segundo, o receio que muitos professores têm, particularmente os de ciências, em discutir temas relacionados com valores. Valores, questões pessoais, questões religiosas. Aqui ele traz opiniões políticas, é o que a gente fala sempre nas rodas de conversas entre amigos. Religião, política e futebol não se discutir, porque quando a gente traz esses conceitos que são nossos, que são pessoais, eles são muito colocados em voga em relação às discussões, né? Discussões de brigas, né? Em divergências. Então, aqui, opiniões políticas, forma de se encarar as conexões das ciências com as ideologias possíveis, com as ideologias, possíveis divergências com valores familiares, a forma que se é criado, né? Que a família já tem uma tradição e que começa a ter contato com outras tradições diferentes e que onde as pessoas não se entendem, não concordam. Então, também é um ponto a se questionar em relação à fala dentro de sala de aula, principalmente dos professores de ciências. Vamos lá para a questão religiosa. Deixa eu terminar de falar disso aqui para a gente. Com valores familiares, certos preconceitos ideológicos e religiosos, e aqui eu vou já falar sobre isso, ponto de vistas radicais. A questão religiosa sobre o surgimento do mundo, por exemplo, a parte bíblica, né, de conhecimento religioso, como surgiu, como nasceu o homem, e a questão científica de como surgiu o mundo, sempre vai haver essas divergências. Então, quando o professor traz um conhecimento particular, de conhecimento geral, e o aluno já tem um conhecimento também particular da família dele, pode haver esse embate. Por isso que ele fala que o receio, principalmente professores de ciências, que vai trazer o embate do conhecimento do comum, do senso comum, de toda a comunidade para a parte científica, tem uma certa dificuldade. Tudo isso leva o professor de ciências a fugir da discussão, né, dos embates,
e manter suas aulas em patamares seguros, num ponto seguro, em que ele tenha a segurança e saber que ali não vai ter uma discussão maior, um debate maior, que possa ser uma coisa bem mais agressiva do que o necessário. O da ciência é considerada como neutra, não radical. Provavelmente, por não se sentirem à vontade quanto ao tema da aula, quando o tema da aula não faz parte de um conteúdo conceitual previsto. Raramente o professor aprecia o debate aberto, imprevisível. Esse imprevisível é justamente sobre isso que eu estou falando, na questão dos embates mais agressivos mesmo. Quando você traz uma informação nova, ou uma informação que não é do conhecimento geral e que as pessoas não concordam entre si, isso aqui vai gerar um embate imprevisível, que você não sabe onde vai chegar e como vai chegar, certo? Por isso, as discussões sobre os diversos pontos de vista dos estudantes acerca dos significados éticos, políticos e sociais da ciência e da tecnologia são naturalmente eliminados em sala de aula. No entanto, todos sabem que os novos objetivos para o ensino de ciências envolvem o debate, as discussões, e exigem, para tanto, educadores abertos, dispostos a questionar com seus alunos o lugar da ciência no mundo, sua relação com o bem-estar humano e com outros valores da sociedade. Olha aqui, fica uma das dicas para que ele está falando. Precisamos ser abertos, precisamos estar dispostos a entrar em discussões. Não é dar a cara a tapa, não, tá? Mas é ter um lugar confortável para abrir essa discussão, para que eles tenham essa curiosidade. E terceiro e último, o habitual distanciamento entre os conceitos científicos aprendidos em sala de aula e as questões científicas verdadeiramente relevantes para a vida das pessoas. Questões sociais relacionadas aos transgênicos, às mudanças orgânicas, né, manipuladas em laboratório, as células troncos, a questão de se ter um clone, né, o superaquecimento do planeta e tantas outras, como a miséria e a saúde, apesar de serem problemas de outro gênero, de alguma maneira estão relacionados ao desenvolvimento social prometido pela ideia de progresso. A evolução, quando ele fala aqui de aquecimento, miséria, saúde, nós estamos vivenciando momentos de pandemia, né? Nunca se tinha falado tanto nesse termo de pandemia até agora. E aí a gente pensa o seguinte, em relação à saúde, a quantidade de pessoas que estão se infectando, a quantidade de leitos disponíveis, a sobrecarga na saúde, a miséria, a população se reproduzindo sem os recursos suficientes para suprir as necessidades de cada um, o superaquecimento, o carro, a grande quantidade de carros que estão na rua, soltando os gases, que vão afetando a camada, tudo isso são coisas que trazem benefício para a gente, né? O carro, o comodismo, né? É cômodo, é confortável, né? É mais confortável. E tudo isso tem o que é bom e o que vai acarretar depois. Então, aqui ele está falando da ideia do progresso. São questões que nem sempre corretamente compreendidas pelos alunos e pouco ou quase nunca debatida em salas de aula. O que é que eu quero dizer com isso? Tem muitos assuntos que são de conhecimento geral e que implicam diretamente na vida em sociedade que podem ser discutidos cientificamente na sala de aula. Então, a gente vai encontrar maneiras e espaços para se ter esse tipo de discussão, certo? Como consequência desse distanciamento, segundo Machado, a ciência escolar tornou-se algo muito distante de suas ocorrências jornalísticas, e os alunos parecem incapazes de compreender minimamente não a solução, mas até a própria formulação dos problemas de que se ocupam os cientistas, de vislumbrar o significado dos resultados que alcançam. O objetivo aqui não só, ele não está falando somente na solução, no entendimento da solução. A gente está, vamos trazer mais uma vez para a pandemia que a gente está vivenciando agora. A questão da eficácia.
das vacinas. A gente não entende, a gente já sabe, tem a vacina, né? Tem vacinas que já foram encontradas. E aí a questão da eficácia, a gente não, que é a formulação do problema, se é eficiente ou se não é. E aí o significado dos resultados, a gente não sabe como é, o que significa esse número de eficácia, se é 100% eficaz, se é 78%, se é 55%, a gente não entende. O que ele está dizendo aqui é que é algo muito distante só do que a gente está vendo no jornal. Muitas vezes a gente fica apavorado porque a gente não entende o problema que está acontecendo. Então, aqui, ó, a ciência escolar torna-se algo muito distante de suas ocorrências jornalísticas, é o que a gente está vendo o tempo inteiro, e os alunos parecem incapazes de compreender minimamente não a solução, encontrou-se a vacina, mas até a própria formulação dos problemas de que se ocupam os cientistas, de se encontrar, de se desenvolver medicamentos, de se desenvolver uma vacina, de vislumbrar o significado dos resultados que alcançam. O objetivo é notar que existem boas maneiras de se superar as dificuldades aqui citadas. Por isso, devemos questionar sobre a capacidade crítica dos alunos. Mais ainda, se é possível ensinar o aluno a ser crítico. O que, é que vocês me dizem? É possível a gente interferir nessa criticidade dos nossos alunos? A gente vai ver já já. Segundo os PCNs, o ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se como a possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, que considere os interesses, as motivações dos alunos e garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vive. O propósito aqui não é avaliar o sentido teórico da expressão educar para a cidadania. O que a gente está fazendo não é isso, mas apenas encontrar alternativas dentro do ensino de ciências que sejam realmente úteis à formação de cidadãos críticos e responsáveis. Para isso, convém antes analisar alguns pontos que deverão ser levados em conta durante a escolha de tais alternativas. A primeira observação importante é considerar que faz parte necessariamente da educação para a cidadania que o aluno consiga adquirir na escola a capacidade de entender e de participar social e politicamente dos problemas da comunidade. Eu estou vendo algo, eu preciso entender que nem tudo diz respeito somente ao individual, que é um processo coletivo, que eu vivo em sociedade. Então, eu tenho que ser crítico em relação a entender o que está acontecendo e a poder opinar de forma coerente com esse acontecimento, dos problemas da comunidade e que saiba se posicionar de maneira crítica, responsável e construtiva. Eu não vou participar de qualquer jeito só por participar. Eu tenho que pensar que a minha participação está sendo construtiva naquele momento de necessidade, com relação aos problemas científicos e tecnológicos que afetam toda a sociedade. Olha lá o superaquecimento. Afeta a vida de todo mundo. A gente fala a toda vida, né? Meu Deus, mas está quente. Cada ano parece que está pior. E todo ano a gente faz o mesmo comentário. Água. Falta água. E a gente vai observando nas pesquisas, que de vez em quando, assim, eu vou lendo muitas pesquisas sobre meio ambiente. Daqui a 20 anos é muito capaz de a gente não ter água potável suficiente para todo mundo. Aí a gente fica hoje, mas daqui a 20 anos, a gente passa muito rápido. De verdade. Metas que devem e podem ser conquistadas tanto na sala de aula como fora dela, através do diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Aqui eu vou ler rapidinho, porque a nossa última aula
e tem muita informação que eu queria passar para vocês, mas aí vocês vai ter como vocês voltarem para rever a aula, né, para escutar direitinho. Um caminho para isso é pensar que uma das funções mais importantes do professor comprometido com a ideia de formar cidadãos é saber questionar os alunos. Aquele professor passivo, com a ciência neutra, que tem medo de embate, ele não vai tirar dos seus alunos todo o potencial que esse aluno pode ter. Justamente porque fica mais fácil eu estar num lugar cômodo, né? Em que eu não procure os embates. Não no sentido de avaliar seu desempenho escolar somente, se ele aprendeu ou não os conteúdos conceituais, aquela quantidade de conteúdos, e não em relação à qualidade, mas visando fomentar posturas críticas, contestadoras, que eles questionem, construtivas, solidárias, comprometidas com o bem-estar individual e coletivo. Tudo isso sustentado por um diálogo cuja argumentação esteja alicerçada na maneira científica de pensar o porquê das coisas. Tem uma explicação científica no porquê, ou seja, na maneira lógica, consistente e fundamentada. Ah, porque eu quero. Ah, porque é assim mesmo. Talvez seja mesmo esse o ponto central na hora de se educar para a cidadania. De fato, os avanços científicos tecnológicos modernos têm dado aos professores inúmeras oportunidades de discussão. A gente vai esquecer aquela ciência neutra. O leque vai desde os problemas relacionados às clonagens, passando pelos transgênicos, pelas guerras tecnologicamente sofisticadas, armamento, né, as bombas nucleares, até dúvidas sobre as pesquisas científicas nacionais a que o governo brasileiro deveria dar mais atenção e, portanto, fornecer mais investimento. Tem muitas questões políticas que estão acontecendo agora que aí a gente não. Eu vou me colocar naquela questão neutra, né? De não discutir política, porque a gente não sabe a opinião de todos. Então, aqui ele está dando um exemplo muito sobre isso. É preciso trazer essas questões para discussão em sala de aula, as questões científicas, tá? Tornando assim possível aos alunos a aproximação entre ciência, tecnologia e sociedade. Mas isso exige que o professor saiba fazer escolhas que ultrapassam os limites impostos pelo currículo formal. O que é que esse trecho está dizendo? Nós temos um currículo a ser seguido. E muitas vezes a curiosidade, as informações, elas podem ultrapassar o que está dito no currículo. Mas por que não está nesse currículo? Eu tenho que me eximir da discussão e dizer assim, olha, isso aqui você não precisa aprender. A gente sempre vai, quando a gente está educando, né, crianças menores, a gente vai sempre dar medida da curiosidade. Então, se aparece essa discussão em sala de aula da questão científica e eu digo, olha, não faz parte do currículo, eu não vou explicar, eu estou me eximindo da responsabilidade de trazer essa discussão para a sala de aula, de engrandecer essa discussão. Isso que está sendo dito aqui nesse trecho. Os limites impostos pelo currículo formal com a finalidade de priorizar a formação de cidadãos realmente engajados e críticos. Se aparecem as discussões, se aparecem os questionamentos, dentro das nossas possibilidades, a gente vai abraçar essas informações, certo? O outro ponto que merece ser considerado dentro do raciocínio deste trabalho é refletir sobre duas perguntas indispensáveis. A primeira refere-se ao espírito crítico e consiste em se perguntar como um professor pode ensinar o aluno a ser crítico. Como? Será isso possível? A segunda é relativa a que tipo de atividade poderia contribuir realmente para a formação da cidadania. Tentar responder a essas questões é o propósito do que vem a seguir. Com relação à primeira pergunta, a resposta de muitos autores é não. Não dá para ensinar. Não é possível ensinar espírito crítico da mesma maneira que não é possível ensinar o aluno a pensar. Vocês concordam?
Vocês concordam? No entanto, esse não admite algumas interpretações. Pelo menos dois autores podem nos ajudar a refletir um pouco sobre o tema. Um deles é Michael Oakeshott. Jornalista inglês que mesmo não sendo educador, um jornalista, aventurou-se a tal em um artigo sobre aprendizagem e ensino. A riqueza e a profundidade do texto não nos permite entrar aqui em todos os seus detalhes. Vamos apenas mencionar as ideias centrais do autor que podem nos ajudar a encontrar alguma luz sobre a questão levantada a respeito do espírito crítico, se eu posso ou não, se eu consigo ou não trazer um aluno para a criticidade, fazer com que ele pense a respeito mais profundamente sobre algo. Para o Oakeshott, o professor é responsável por iniciar o aluno na construção do conhecimento de si e do mundo. Conhecimento consiste em um conjunto de capacidades pessoais desenvolvidas como resultado de uma síntese entre as informações que se recebem e o discernimento, informações e discernimento. Por que os dois estão entre aspas? Informações que se recebe e o discernimento que somos capazes de estabelecer sobre as informações recebidas. Quando a criança começa a sua evolução, né, seu aprendizado, tudo está ao seu alcance, mas nem tudo ele pode fazer. Nem tudo. Dedinho na tomada tá lá, não pode? E a gente fica, não, ele aprende logo, não. Não, não pode, não faça, não diga, não. Isso, ele tem um mundo ao redor. E muitas dessas coisas que ele tem ao redor desse mundo, ele não vai poder usufruir, não vai poder utilizar. Ele vai ter que ter o discernimento, ele vai aprender a ter o discernimento do que pode e o que não pode. Então, ele vai ter que saber as informações que se recebem e o discernimento que somos capazes de estabelecer sobre essas informações recebidas, o que é que convém, o que é aceitável, o que é que se pode usar. De todas as informações que se recebem, de todas as notícias que nós recebemos durante o dia, durante a nossa vida, quais são as realmente importantes, quais são as que fazem a diferença, quais são as verdadeiras. Esse discernimento consiste na capacidade de interpretar, de avaliar, de julgar e de decidir sobre a importância da informação recebida. E está relacionado ao próprio conhecimento e não apenas ao espírito crítico. Só pode haver conhecimento de fato quando, junto com cada informação, o aluno adquire discernimento, a capacidade pessoal de pensar, não de qualquer maneira, mas levando em conta aquela e outras informações como parte de um contexto mais amplo de informações. O que realmente é importante, do que realmente eu posso utilizar de forma responsável e crítica, porque a gente recebe milhões de informações. E vamos pensar numa coisa prática, acabei de lembrar disso daqui. A gente recebe várias informações no WhatsApp, né? Vídeos, notícias, e tem as notícias fakes. E muitas vezes a gente não sabe se é verdade ou se não, e a gente propaga essas notícias, a gente repassa para os grupos, para outras pessoas que vão repassar para outras pessoas. Então, quando a gente não tiver a certeza de que é uma notícia verdadeira, de que é algo realmente importante, a gente vai ter o discernimento de fazer escolhas, de segurar para a gente, excluir ou de reenviar para outros grupos. Propagação de informações. Beleza? Deixa eu ver aqui quanto tempo falta para a primeira aulinha. Deve estar encerrando essa primeira para a gente dar continuidade, né, para fazer a conclusão sobre o ensino de ciências e a cidadania e a pessoa ser crítica, né, o ser crítico com responsabilidade em todo o envolvimento que se tem na capacitação de sociedade. Deixa eu ver aqui.
Então, a gente encerra essa primeira aulinha para dar continuidade rapidinho na última aula, que é a nossa sexta aula, certo?